que a gente sabe que o projeto é economicamente viável, sabe. A gente sabe que ele é justo, que ele é ambientalmente correto, a gente sabe tudo isso. Então, compete a nós, da coordenação da organização, juntar os pilares de apoiamento. E compete aos senhores se organizarem para que a gente possa, efetivamente, plantar essa rota lá no Centro-Oeste. Vocês que coordenam vários produtores, debaixo dos senhores estão vários agentes produtivos, a agricultura está ali, mas vocês são os indutores, né? Nós somos os apoiadores. É com vocês no dia a dia que eles conversam, é com vocês que falam, ó, bota esse insumo aqui que a gente testou na cooperativa e deu certo e vai melhorar a qualidade da planta. Ó, não use esse tipo de embalagem não, porque esse tipo de embalagem não vai ter venda no mercado. Porque vocês estão vendo, estão aprendendo. Tem que passar para eles. E enxergar o tamanho do negócio que vocês vão administrar. Não será pequeno, não. Vai fazer com que muitas cooperativas aí tenham um upgrade de crescimento muito rápido e que atinjam um patamar de estruturação administrativa, de executiva, de tudo muito alto. Com acesso, nós não paramos por aqui, teremos outros passos aqui para frente, que a gente encerrou a primeira fase dessa visita técnica. Mas nós estamos negociando toda a parte internacional e por aí vai. Eu vou falar um pouquinho ali na frente sobre os próximos passos. Mas é mais uma reflexão para vocês nesse início de conversa aqui, aonde eu quero chegar, aonde eu vou. Se eu estiver olhando só para a minha propriedade, só para o meu umbigo, eu não vou para lugar nenhum. Mas se eu estiver olhando o conjunto da obra, o conjunto dos produtores que estão por debaixo de mim, o conjunto das empresas privadas que estão vindo, das outras instituições públicas e privadas que estão aderindo à rota, o nosso horizonte é muito amplo e muito largo, muito grande para a gente chegar. Então, acho que esse momento aqui, Renê, é mais de uma reflexão mesmo, porque a decisão vai ser tomada. Muitas cooperativas, talvez aqui dos senhores mesmo, talvez não sobrevivam, ou talvez não cheguem lá. Mas muitas chegarão, algumas chegarão. Aquela que tiver maior força de integração, maior força de visão, maior força de vontade de fazer com que o processo produtivo seja um sucesso, vão chegar. Vão chegar. Porque na hora que vocês fizeram um contrato de entrega de produto, de fruticultura, com agente com um broker internacional e tudo, e não cumprir, vocês são alijados automaticamente do mercado. Chegou naquele ponto, me aventurei e não cumpri, com certeza vai estar fora. Porque o negócio não admite desaforo. E vocês agora estão entrando no negócio. E não no associativismo produtivo para ficar naquele rame-rame de fila. Vocês vão entrar no negócio da fruticultura. E aí o patamar é um pouco mais alto. A responsabilidade é um pouco maior e o resultado é muito, infinitamente superior ao resultado do dia a dia. É isso. Show. Bom, antes da gente começar propriamente nosso trabalho de hoje, a gente chama duas pessoas aqui que estão sendo e serão importantes dentro desse processo, que é o Fernando, né, que está aqui no deputado Biaquis, e o Rafael Comago, que trabalhou um pouco na organização e na mobilização desse intercâmbio aí. Confio. Obrigado. Então, gente, complementando só o que o Curado falou, né? O projeto é grande, muito importante a gente estar aqui para vocês verem aonde se pode chegar, né? Com um projeto estruturado, com unidade dos pequenos produtores, porque essas grandes cooperativas, vocês ouviram na fala dos presidentes, a maioria de pequenos produtores. Não tem, até onde eu entendi, pelo menos não é igual lá no Goiás, não tem ninguém com 10 mil hectares, né? Produzindo alguma coisa. Então, as propriedades são menores e as pessoas têm renda digna e estão integradas, lógico, como o Remy já falou, tem toda uma filosofia de cooperativismo que está ali por trás já há anos, há gerações, né?
Agora, a gente está querendo apoiar vocês nesse projeto. É um projeto de desenvolvimento, de geração de emprego e renda, é um projeto estruturante para a região como um todo, né, para alavancar os municípios, as estruturas e a economia da região como um todo. A gente percebe que tem esse potencial muito claro. Agora, como o Corrado também disse, a gente está apoiando aqui o início, os primeiros passos, é um grande empurrão. Acho que está muito claro que um projeto como esse seriam bilhões de reais para a gente chegar no ponto que esse povo está aqui hoje, né? Não é assim, não é amanhã todo mundo acorda e está tudo pronto. Precisa de muita unidade, planejamento, estruturação, integração entre vocês, vontade, as coisas não. A deputada já colocou mais de 40 milhões de reais nisso. É muito recurso para um parlamentar com emendas. Mas pode-se dizer que é apenas o primeiro passo. É colocar a bola lá no meio do campo, né? É prover ali um caminhão, uma coisa, outra, um kit de irrigação amanhã, umas mudas, é um empurrãozinho. E se vocês não estiverem realmente imbuídos, interessados no processo, que a coisa vai acontecer, e eu venho sempre falando de reunião em reunião, se as pessoas não acreditarem que agora vai, e todo mundo dá a mão e vão embora, né? Ou pelo menos ali na sua estrutura, na sua cooperativa, no seu assentamento, que seja, as pessoas não virarem e falar, não, vamos aproveitar este momento, vamos organizar, vamos estruturar, não vai mudar. É o que a gente está fazendo, né? A gente está trazendo para vocês tudo que tem de melhor para vocês verem. Petrolina, né? O projeto Jaíba, aqui no Paraná, que vocês perceberam que é o que existe de melhor em cooperativismo no Brasil, e trazendo os apoios, né? O CDF vai falar agora, né? Sescop, a estrutura deles, né? Alguns já conhecem um pouco melhor, mas é um grande apoio para vocês se estruturarem. Tem o apoio da Conab, que muitos aqui já conhecem de muito tempo, que também é o trabalho do Rafael, mas estão trazendo a Codevasf, que é uma marca, vocês viram que foi feito já pela Codevasf, vocês puderam ver na prática. Estamos trazendo agora uma parceria, talvez o Corrado vai falar um pouco mais, muito importante com a Embrapa, que é uma outra marca, então não é pouca coisa que está sendo feita nesse momento, mas, volto a dizer, nada mais é do que um empurrão. Se vocês depois saírem da inércia, né, botar aquele do empurrãozinho dado, se eles não pegarem velocidade e andar, não tem como, não é o poder público que vai fazer, é a iniciativa privada, são vocês têm que fazer. A gente vai ter reunião terça-feira já com Caixa Econômica, com outros agentes financeiros, com empresas, inclusive internacionais, que estão interessados em entrar no projeto, mas sem vocês não acontece nada. Se vocês não tocarem lá nas pessoas, nos cooperados, nos associados, nos assentados, que seja, se não tocarem nessas pessoas e falar vamos, e as pessoas não decidirem, vai ficar todo mundo na linha de largada, parado, esperando, e o tiro já aconteceu faz tempo, já tem gente cruzando a linha de chegada, tem gente parada. Era só isso que eu queria dizer. Passar para o Rafael. Bom dia a todos. Só desculpa aí que hoje eu estou meio baleado, quem me conhece sabe que eu estou bem para baixo, mas é porque ontem eu fiz uma estripulia de menino, né? Eu sei que eu não posso beber leite, fui lá e enchi a cara de leite. Aí eu tô pagando. Leite Johnson. Você foi na cidade do leite, tomar leite, não. Mas existem algumas coisas que eu quero que fique bem registrado para vocês. Qual que é o intuito, por exemplo, do Sescop, da OCDF, da Conab, de todos os órgãos, de trazer vocês aqui para ver o sistema cooperativista? Apesar de termos aqui todos cooperativos, é a mudança de pensamento. Esse é o primeiro passo. Nós podemos, a deputada pode aportar 15 milhões na Conab para fazer o PA e a gente comprar a produção de vocês e no outro ano continuar igual. Quem me conhece sabe. Eu falo assim, gente, vocês não podem ficar assim, eu quero chegar uma hora igual um dia eu cheguei pro Luciano dentro da minha sala e falei assim, cara, eu gosto muito de você,
Mas a partir de agora, com o Pindaiá, eu acho que já não cabe mais dentro do PA. Mas por quê? Porque é uma fase. Vocês vieram aqui para ver gestão. Mas por que vocês foram escolhidos? Vocês já pensaram nisso? Quantas cooperativas nós temos no entorno? E ficou meu carro fazer a indicação das cooperativas do entorno. Mas por quê? Independente do tempo de existência. Engraçado, porque eu não sabia que era só as do entorno, aí eu comecei a listar as do DF. Aí quando eu listei as do DF, era mesmo que o Reni tinha listado. E aí assim, mas por quê? Porque independente do nível, do ano de criação dessa cooperativa, nós vemos num corpo diretivo, e não somente em uma pessoa, o intuito de crescer e ajudar o próximo. Cooperativa é isso. Cooperativa é isso. A parte mais difícil do processo vai ser agora. Porque ela ainda, a maioria de vocês não está capitalizada para ter gestores profissionais dentro. Por isso que vocês precisam contar com esse povo. Claro, vocês vão continuar contando, mas eu acho que mais do que nunca, né, Remy? Acho que vocês têm que se apoiar no sistema de cooperativa no Brasil, porque ele é muito bom, gente. Ele é muito bom. Nós vamos continuar dando apoio às aquisições. Nós não queremos manter vocês nisso o resto da vida. Nós queremos que vocês evoluam, progridam, para que outras pessoas que estão começando possam usufruir desse benefício do governo. Né? Então, assim, eu acho que o que mais tem que ficar marcado para vocês e isso para mim ficou muito claro. Nós visitamos 3 cooperativas, cada uma com uma data de fundação diferente. Nós temos cooperativas mais antigas, que estão menores do que umas mais recentes, como a Castrolândia, que é nova. Mas o que? Perfil do cooperado. Cabeça de cooperado. Então, não percam a oportunidade. Não adianta apenas a gente produzir. O mais difícil é comercializar. Outra coisa, vocês viram o exemplo da intercooperação. Nós temos cooperativas aqui que estão no mesmo eixo de produto e na mesma região de produção. E competem pelo mesmo mercado. É salutar isso? Nós temos um exemplo ontem. Ou se unir, vai ficar mais robusto e vai conseguir superar a barreira, inclusive, de mercado. Não é que nós queremos acabar com as cooperativas. Eu acho que cada cooperativa tem sua identidade, mas a gente precisa potencializar. E para terminar, aproveitem muito essas missões técnicas que a gente está realizando. Por quê? Na vida só existem 2 tipos de forma de aprendizado. Mais conhecido pela minha avó como dor e amor. O amor é o que vocês estão tendo aqui durante esses dias. É ver o exemplo do outro. Ver o que deu certo. Copiar o bom exemplo. O segundo, amigo, é você, na raça, no peito e na coragem, tentar quebrar a cabeça. Isso mesmo. Tentar quebrar a cabeça para evoluir. Só que nesse processo, as perdas vão ser muito mais altas do que no exemplo. Então, assim, eu sou muito grato à disposição de cada um de vocês, porque eu conheço a realidade de vida de cada um que está aqui. Né? E eu sei que muitos deixaram lá, né, seu bananal lá, essa semana para estar aqui. Mas mostra comprometimento de vocês. Eu vejo no olhar de cada um, no interesse de cada um, que vocês não estão aqui a passeio. Vocês estão aqui atrás de conhecimento. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu vou me retirar. Eu não vou mais continuar agora na excursão com vocês. Eu vou retornar a Curitiba. Amarelou, hein? Hã? Amarelou, hein? Literalmente. Literalmente é palma. Acabou o vará. Acabou o vará de soltura. Então, assim, minha esposa ela chega no período da tarde, mas agora no final da manhã ainda eu vou ter uma reunião, buscar até uma reunião com o nosso superintendente regional do Paraná, com um amigo pessoal meu,
uma superintendência que é muito importante para nós da Conab. Tá? Mas eu desejo, assim, toda a sorte do mundo para vocês, que Deus abençoe ricamente. Sim, Luciano. Então, pessoal, o Rafael aqui é um grande parceiro, a cooperativa nossa só é o que a Conab deu as mãos para nós, né, Rafael? A gente fala isso. Realmente, a gente já tem 4 anos que não faz PA, que a gente deixou isso para os que estão começando. A Cláudia aqui foi uma que a gente fez um projeto para ela. Pessoal da Pontezinha. Pontezinha. Então, ou seja, nós estamos aqui para apoiar. E nós, Rafael, nessa vinda aqui, eu acho que nós que estamos próximos lá no entorno, Brasília, nós temos que dar as mãos unir. Vocês imaginam os gigantes aqui que estão unindo. Nós que não é nem uma fumaça, não vamos unir. Então é por aí. Então é isso, Rafael. Quero te agradecer demais, porque a Conab é a nossa história, é a Conab. O Luciano ele sempre fala nisso e não é demagogia, é realidade mesmo. A Conab chegou lá, não existia a Cooper Indaiá, era ainda a Sindaiá, a associação, 25 produtores, quebrando a cabeça para produzir num local longe de Lusiânia, difícil de produção, mas com muita força de vontade de organização, né? Que esses exemplos, de fato, eles possam ser aí o motor dessa engrenagem. Contem com o governo federal, contem com os órgãos do governo federal, mas nunca enxergue eles como um sustento para a atividade de vocês. Sempre como apoio. Aí vão me cobrar. Não vai falar da bicicletinha? Não. Então, assim, sempre vocês já citaram demais em falar nas minhas palestras. Todo mundo fala, não é pergunta. Tem o pai, coloca o menino na bicicletinha. Vai tirar a rodinha. Qual o nosso papel? Segurar no banco. E o menino fala assim, pai, não solta. E o menino começa a pedalar, 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 pedalar. E de repente o menino grita assim, pai, não solta não. Aí o pai, tá bom, tô segurando. Só que o menino já tá lá louco. É esse o processo que vocês estão vivendo aqui com o Sescop, com a CDF, com a Codevasf, com a Conab, com o Ministério da Agricultura, MDR, enfim. Todos os órgãos envolvidos nesse grande projeto, apoiado pelos parlamentares. Porque o orçamento para nós está igual o professor Raimundo. Por conta da pandemia. O foco teve que ser o tratamento das pessoas. Mas com parlamentares, como a deputada Bia Kiss, o deputado Zé Mário Xerém, eles têm colocado recurso e apoiado dentro desse processo. Né? Então, juntos, somos mais fortes. Então, lembra assim, não tem cooperativismo, o negócio não é. Básico. Gente, obrigado, Remy. Eu quero te parabenizar mesmo, cara. Eu acho que isso eu gosto de falar assim, ó, num rasgo cedo, vocês me conhecem, mas quando tem que elogiar, a gente tem que elogiar em público. Eu acho que você montou um baita do roteiro. Eu conheço, acho que muitas cooperativas, não vou dizer todas, mas conheço muitas cooperativas aqui do Paraná, conheço Coamo, Copavel, Agrária, Cocamar, enfim, um monte. Pelos trabalhos da Conab aqui na região, quando eu era superintendente de armazenagem. Mas eu acho que você foi muito feliz nas escolhas, não pelo porte das cooperativas, até porque você pegar a Coamo é um mundo, mas pela história deles, né? Pela história das cooperativas que foram escolhidas. Então, assim, parabéns, porque ficou um roteiro nota 10. Eu acho que só na frente quem não quer. Tá bom? Deus abençoe e parabéns aí para vocês. Além da fala do Fernando, do Rafael, institucionais, né, do apoio que está tendo para a rota, né, para as organizações, para as cooperativas, uma falinha do seu Fernando, pela história, pela ser um pioneiro na questão da irrigação. Fala um pouquinho para o pessoal aqui, Fernando, como é que isso aí começou e que tipo de incentivo você pode dar para essa turma aí? Até como ele entrou nesse projeto, depois de tantos anos juntos, né, afastado, juntou tudo de novo. Na verdade, a história da vida da gente está ligada a abraçar determinadas causas. E eu, logo que eu saí do banco da universidade, eu fui me dedicar à irrigação.
Durante o curso eu gostei daquilo e naquele momento estava sendo transformada a Comissão do Vale do São Francisco na Superintendência do Vale do São Francisco. A Comissão do Vale trabalhava muito numa questão de atirava para tudo quanto é lado. Fazia hospital, fazia ponte, fazia irrigação, fazia coisa. E a superintendência viu que isso não estava dando resultado, uma pulverização muito grande, então criaram-se o SUVAL, Superintendente do Vale do São Francisco. Foi aí que eu entrei, em 1968, começamos a trabalhar. E a dificuldade naquele momento era muito grande, porque você não tinha um levantamento das potencialidades de irrigação, levantado pelo Bureau Flameijo, de 3 milhões de hectares no Vale de São Francisco, mas as coisas mostravam que aquilo dentro de padrões importados de outros países. No entanto, que anos depois foi feito o plano Plan VAS. Aí já mostrou que o potencial era de 19 milhões de hectares. E as coisas começaram, a gente selecionou alguns projetos foram derivados de necessidade de mudança do regime do rio, que foram os projetos do Baixo São Francisco na Lagoa Sergipe, que era porque a barragem Sobradinho, ao regularizar a economia dessa região do Baixo, ela funcionava na elevação do rio, como era o Rio Nilo. Época de cheia inundava, depois ia esvaziando, o pessoal vinha plantando arroz, e a estação chuvosa lá era diferente, então permitia. Outros saíram do nada, como o Curado gosta de falar. Juazeiro Petrolina não tinha nada, tinha bode e boi da Caatinga. E ali começaram os primeiros trabalhos. A Sudene foi uma pioneira com 2 projetinhos pequenos, um do lado de Pernambuco e o outro do lado da Bahia, que mostraram ali que era possível fazer viável a irrigação. Só que a gente comete muito erro também, nós cometemos muito erro, aí a SUVAL assume esses 2 pequenos projetos, era 100 hectares, aliás, 1.000 hectares do lado da Bahia, mas começou com 100 hectares, do lado de Pernambuco, que era o Bebedouro, e o outro era até 400 hectares, que era o Mandacaru, em solos completamente diferentes. E aí começa o projeto Nilo Coelho, que chamava Maçangã, e aí começa a vida da gente a mudar um pouco. Vocês vão ver na hora que vocês começarem a atuar com a mão na massa, mesmo que vai ter muitas dificuldades, você começa a ter que mudar. Eu, profissionalmente, a partir desse momento, tive que mudar um pouco, sair um pouco da área da irrigação para a gestão de recursos hídricos. Porque esse problema vocês vão enfrentar, porque o que acontece é o seguinte: irrigação no Brasil e energia. Você depende muito da energia. E nós começamos aí uma disputa muito grande, porque nós não temos as condições que tem, por exemplo, os países que têm montanha, como os Estados Unidos com as montanhas rochosas, ou a América do Sul com o Andes, onde a água de gelo vem das neves, quer dizer, vai chegando por gravidade. Toda a água nossa está nos pontos mais baixos, você precisa de energia. Aí você vem determinar as condições que você muda. E o papel do governo nisso era realmente fazer a infraestrutura. Nós cometemos muitos erros, porque a gente definia os projetos, vamos fazer o projeto Nilo Coelho, vamos fazer o projeto Curaçá, vamos fazer o projeto Maniçoba, vamos fazer o projeto Minoró, vamos fazer o projeto... Quer dizer, todos os projetos a gente ia definir de cima para baixo. E essa é uma coisa espetacular que todo lugar que eu vou, quando eu estou falando da rota, todo mundo fala uma coisa interessante. Gente, esse é um projeto diferente, que ele está nascendo de baixo para cima, ouvindo vocês com essa participação, porque os erros que a gente comete quando faz de cima para baixo, é que você mostrar o projeto, vocês viram. Alguns de vocês visitaram aí o projeto Nilo Coelho, lá visitaram o projeto Jair, mas deixamos também algumas heranças muito ruins no começo.
Depois as coisas vão ser ajustadas. Você deixa problema de educação, problema de saúde, problema que as prefeituras têm que assumir isso, porque você vai crescendo economicamente, vai aumentando gente, vai... E tudo isso. Então, a grande diferença, as pessoas que viveram isso hoje, de onde nós passamos, falaram, Fernando, que coisa mais bonita que esse trabalho que você acabou se envolvendo agora, porque as coisas estão notando que está nascendo das raízes das coisas. Se vocês verem o que foi apresentado em cada uma das mobilizações, tudo isso saiu. Foi problema de infraestrutura, problema de saúde. Quer dizer, cada coisa vai indo. E a coisa mais importante desse trabalho todo que vocês estão fazendo é que as coisas estão sendo levadas de uma forma que é um tijolinho que vai se colocando, você está montando um alicerce. Ontem, quando mostrou aquele planejamento estratégico da cooperativa que vocês viram ali que um alicerce tem que ser muito bem construído. E o destino quis que assim passasse, eu só complementando aqui ontem. Eu, na verdade, num determinado momento, eu larguei a irrigação, fui mexer com recursos hídricos, porque eu ia para as reuniões com o setor elétrico, eles iam lá cheio de números, assim, quantos quilowatts, e nós ficávamos assim, na irrigação, eu acho que é assim, eu acho que... Aí nós tínhamos que apresentar números também, não só números de quanto de água corria, quanto de água ficou, mas números dizia, você perde tantos quilowatts se deixar de fazer isso, a gente aqui perde tanto de alimento, tanto de energia, porque a irrigação hoje são 3 elementos básicos, são alimento em primeiro lugar, energia, porque você produz energia também, e fibras. Nós esquecemos muitas vezes de falar da fibra, mas nós investimos, nós usamos fibra para outros lugares. E então, só fazendo um resumo bem rápido, que é a coisa. Eu só queria dizer o seguinte, por questão do destino, eu caí a trabalhar com o Curado, porque sem saber nem que era ele, nem que eu vi no jornal que havia uma licitação para fazer o trabalho na área de fruticultura. Esse trabalho que está sendo feito. Eu entrei na licitação sem saber, nem sabia quem estava na frente disso. A licitação era do ICA, nem sabia que a Conevas estava envolvida, uma coisa assim. E de repente estou lá, sentindo a disputa era muito grande, porque eu trabalho numa firma particular, privada, e de repente eu vejo que o projeto podia tomar uma certa dimensão. Falei, a primeira coisa que eu fiz, procurei um parceiro. Aí fui do parceiro, Qualifogo, que é uma empresa que tem uma experiência muito grande, tem uma vivência, já trabalhou, eu já tinha feito trabalho com essa avaliação do Prodecer. Muitos de vocês que estão no Prodecer sabem que eles existem. Quando fez 30 anos no Prodecer, a gente teve que fazer essa avaliação e nós fizemos para a JAICA essa avaliação. E por questões do destino, a gente acabou concorrendo com instituições grandes, eram fundações ligadas à universidade, era essa coisa, mas de repente a experiência da Nippon com a nossa experiência, e o Curado percebeu essas coisas e acabou nos aproximando, quer dizer, foi o próprio destino que nos aproximou, e eu me sinto muito feliz de estar vendo, e vendo uma coisa muito importante, que são vocês. Vocês que a gente vê a determinação, o interesse, a preocupação. Eu vejo desde aquele mais humildezinho até, que está mais organizado assim, mas você vê que aquilo vocês estão irradiando uma energia capaz realmente de construir um novo Brasil. Tá ok? A gente se auto-apresentar também, porque todo mundo sabe que eu sou o Remy, todo mundo sabe que ela é Carla, né? Agora, como é que a gente está aqui? E por que nós chegamos aqui? O que a gente fez, né? Então, acho que é importante isso. Meu nome é Remy Gorga Neto, eu tenho como curso de graduação, sou formado em cooperativismo na Universidade Federal de Viçosa, em Minas, é o curso mais antigo de cooperativismo do Brasil,
Então, a minha área de formação já é dentro do cooperativismo. Eu costumo dizer que eu já nasci dentro de uma cooperativa. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul e os meus pais, meu pai e o meu avô foram pioneiros numa cooperativa, fundadores, foram dirigentes da cooperativa. Então, quando eu era pequenininho, na hora do café da manhã, o papo que tinha lá na mesa era cooperativa. No almoço, continuava cooperativa. Para finalizar no jantar, faz um pouquinho de cooperativa. Então, assim, eu vivencio esse negócio de cooperativa desde pequenininho. Quando eu mudei para Brasília, esse ano agora, fez 40 anos que eu moro em Brasília. Né? Já sou brasileiro por adoção e de coração, gosto muito da minha cidade. Eu ainda tinha cabelo ainda, né? Então, há 40 anos atrás, eu finalizei o curso de técnico agrícola no Colégio Agrícola de Brasília. Né? Eu sou depois do Maurício e antes do Ivan. Nós três formamos lá no Colégio Agrícola. Né? Eu sou técnico agrícola, técnico agropecuário. E quando acabou o curso de técnico agropecuário, meu pai tinha propriedade no DF, né? Veio junto não, mas na época que o pessoal veio do PADEF e tal, e a minha ideia era continuar nas ciências agrárias. Eu vou fazer agronomia, veterinária. Só que naquela época, lá em Brasília, só tinha agronomia na UNB, não tinha outra opção. E quem faz colégio agrícola não tem base para fazer vestibular na UNB. Então, fiz o vestibular só por desencargo de consciência, claro que não passei. E recebi um prospecto da Universidade Federal de Viçosa falando lá vários cursos, né? Uma das principais universidades de ciências agrárias. Aí, olhando lá, agronomia, cooperativismo. Falei, aí instalou o negócio. Esse troço que eu quero fazer, né? Aí falei para os meus pais, vai lá para Viçosa, o fim do mundo, não sei o que ela é lá que eu quero. Aí fiz o vestibular, passei, e esse ano ano passado fez 35 anos que eu formei em cooperativismo lá em Viçosa. Então, a minha vida é o cooperativismo. Depois eu falou nos projetos de irrigação, seu Fernando, eu fui gerente de uma cooperativa lá no projeto de irrigação do Betume, projeto da Codevasf, lá no Baixo São Francisco, lá em Sergipe. Né? Então, teve uma época que houve uma política de emancipação dos projetos, né? Que era para passar a gestão dos projetos para as cooperativas. E um grupo aqui de Brasília foi para lá e eu fui para fazer um trabalho de organização do quadro social, que a gente fala muito, que as cooperativas falaram aqui. Eu comecei a fazer um trabalho de organização do quadro social da Cooperativa Agrícola de Betume, lá em Sergipe. Projeto de irrigação da Codevasf de arroz irrigado. Você falou, né, o rio subia e descia, depois eles, com as represas, acabou essa oscilação e aí eles começaram a fazer toda a estrutura de bombeamento de água e tal, para os projetos, né? Então, participei dessa questão aí dos projetos da Codevasf lá atrás. Comecei na organização do quadro social, depois saí o gerente administrativo financeiro e eu assumi a gerência administrativa financeira. Eu tinha 25 anos na época, eu tinha 3 anos de formado, 4 anos de formado. E foi uma experiência fantástica para mim. Esse lá, fiquei 2 anos lá. Depois, fui convidado para entrar na organização das cooperativas do DF, antes de existir o SESCOP ainda. Então, não tinha o SESCOP, a OCDF ainda era muito pequena mesmo. E eu topei um desafio, né, o presidente Roberto Marazzi me chamou e disse, estou querendo estruturar aqui a parte de capacitação, você tem o perfil, a formação, para tocar esse negócio. Aí, bora lá. Comecei a fazer os cursos, palestras sobre cooperativismo para as cooperativas e tal. E aí, com a vinda do SESCOP, a CDF se estruturou, o SESCOP se estruturou melhor, e eu fui já... Teve um primeiro superintendente do SESCOP, ficou 5 meses, aí eu assumi a superintendência do SESCOP, fiquei 20 anos como superintendente do SESCOP. Eu formei, então, cooperativismo e fiz pós-graduação em cooperativismo, gestão de cooperativas, e tive a oportunidade de fazer mestrado na UNB, também com a linha, mestrado em agronegócio, com a linha de pesquisa voltada para cooperativas agroindustriais. Aí assumi a superintendência do SESCOP, 20 anos de superintendência,
o Roberto Maras, que era o presidente, né, que a gente fazia um trabalho conjunto lá, veio falecer por conta do câncer, e aí teve eleição, as cooperativas do DF falaram, você é a pessoa que tem que assumir lá pela história, pelo perfil, já né, entende de todo o cooperativismo federal. Eu me elegi presidente, né, na última eleição, então há 3 anos eu estou na presidência da Organização dos Cooperativos do DF e do SESCOP DF. Além disso, o ano passado teve eleição para a diretoria da OCB e eu fui indicado pela região Centro-Oeste para compor a diretoria da OCB, Organização dos Cooperativos Brasileiros. Então, hoje eu estou também na diretoria da OCB, representando toda a região Centro-Oeste na diretoria. Além disso, estou na vice-presidência da Câmara de Comércio Brasil-Portugal do Centro-Oeste, que é uma situação que eu acho que vai ter possibilidades aqui para esse projeto, para a rota, né, para a gente levar isso para a Câmara de Comércio e dar um incentivar a questão da exportação de frutas para a Europa por intermédio de Portugal. A gente está fazendo um trabalho de estudos para exportação para o Porto de Sines, em Portugal, que fica muito mais perto da gente chegar na Europa por Rotterdam, por exemplo, na Holanda, né? Então, o Porto de Sines está se estruturando, a ministra Tereza Cristina foi lá no ano passado, né, teve uma visita. Então, tanto o governo português como o governo brasileiro estão interessados em desenvolver esse canal de comércio por intermédio do Porto de Sines, e eu estou coordenando um grupo, né, pela OCB, que está fazendo esses estudos, não só de grãos, commodities, mas aí ampliar também para frutas e outros produtos nossos. Eu acho que isso é um canal que a gente pode desenvolver também na frente para a nossa rota, né? E sou vice-presidente da Federação das Cooperativas do Centro-Oeste Tocantins, a famosa FECOP-COTó, que a gente viu lá aquele dia, vamos falar aqui rapidamente também. Então, assim, só para a gente conhecer um pouco também, né? Mas o mais importante é estar aqui com vocês, né? E a gente poder somar esforços para que esse projeto dê certo. Passar para a Cláudia falar um pouquinho também do... Mas todo mundo percebeu que ele é o cara, né? Mas dizem que ao lado de um grande homem, às vezes tem uma grande mulher, né? Apesar da gente ser bem baixinha. Gente, se tem uma parte que eu não me sinto muito à vontade, acaba sendo essa, sabe? De falar um pouquinho da gente, porque eu acho que a gente acaba, no dia a dia, no trabalho que a gente precisa, mas é legal realmente, né? A gente saber a história, a gente saber a caminhada de cada um, eu acho que às vezes motiva também e incentiva. Eu sou professora de formação, queria medicina, não consegui passar na UNB também, porque naquela época era bem difícil, e acabei indo para a biologia. Na biologia eu também não me achei, mas dentro das ciências eu me encontrei e atuei como professora de matemática no ensino fundamental durante 5 anos na rede particular e pública. Com 2 anos de rede pública, realmente eu já tinha definido aí um caminho, que era um caminho na área de gestão. E aí eu trabalhei durante 32 anos como gestora dentro da secretaria e, paralelo à secretaria, comecei a tirar outros caminhos também. Me incomodava muito dentro da educação, ver sempre, né, enquanto eu estava em sala de aula também, eu também tinha essa posição de que o professor era um coitado, a gente não tinha estrutura, a gente não tinha nada que a gente precisava, então a gente sempre quer colocar a culpa em alguém, né? Se não está dando certo meu ensino e se os alunos não estão aprendendo, é porque a escola não está me dando todas as condições que eu preciso. Então eu saí da sala de aula e assumi a direção da minha escola porque eu achava que o problema estava na diretoria. Cheguei na direção da escola, vi que a gente tinha uma série de problemas também, que eu não conseguia executar o que eu queria, que eu não conseguia implantar o que precisava, mas o que dava para ser feito. Comecei então a achar que o problema estava na regional de ensino. Fui para a regional de ensino, a mesma coisa, né? Então, o problema está no Ministério da Educação. Cheguei no Ministério da Educação, fui coordenadora estadual da implantação do Programa Nacional de Informática no DF e vi que o problema também não estava lá em cima. Então, na verdade,
Se a gente não roda, né, esse ciclo todo, se cada um desempenha muito bem o seu papel dentro de todo o processo, a gente vai sempre achar que está faltando alguma coisa e que a culpa é do outro, né? Mas se cada um assumir o seu papel dentro do processo e todo mundo rodar direitinho do jeito que tem que ser, a gente faz a engrenagem rodar. Bom, durante essa caminhada aí, acabei fazendo mestrado na área de tecnologia na educação, que realmente, quando chegaram os primeiros computadores na regional de ensino, a diretora mandou devolver tudo. Manda devolver isso para o MEC, porque o que eu quero computador aqui? Eu falei, meu Deus, como assim você quer devolver isso tudo para o MEC? Não, ficava aqui, ninguém sabe nem ligar, daí mexer o computador. E eu comecei a correr atrás realmente de uma aprendizagem daquilo, porque estava nítido e claro que o futuro seria por meio da tecnologia, e a internet veio. Na minha defesa do meu mestrado, eu trabalhei em utilização de tecnologias com foco na implantação da educação à distância, e eu realmente fui muito provocada por um professor de sociologia que me falou o seguinte, se eu não estava sendo muito utópica num país que à época só tinha 6% de acesso da população, só tinha acesso à internet. Se não era muito utopia da minha parte pensar na educação à distância online. Então, talvez lá em 2005, né, foi quando eu entreguei minha dissertação, talvez fosse utópico. Mas se a gente olha o mundo hoje, né, há pouco tempo, de 2005 para cá não são muitos anos, a gente tem aí um mundo completamente dependente da internet de tudo. Então, fui empreendedora também, que foi quando eu acabei me envolvendo aí com cooperativismo em 2010, numa empresa de educação à distância. A gente fez um curso, vários cursos do SESCOP, e a gente veiculava material impresso encartado no Jornal de Brasília, e esse curso era gratuito para a comunidade, e isso rendeu também uma menção honrosa, tanto à minha empresa quanto ao SESCOP. E à época o presidente Marazzi ficou também muito satisfeito com o que aconteceu. Eu acabei saindo dessa empresa e o Marazzi então me convidou para assumir a gerência finalística, que era justamente tocar a parte educacional dentro do SESCOP. Tive a grata satisfação de ter dois grandes líderes comigo, o Marazzi e o Remy, que realmente me ajudaram e me mostraram e me fizeram brilhar e cada vez mais me apaixonar pelo tema cooperativismo. Então, isso veio complementar a minha formação. Como gerente, eu fiquei 6 anos. Quando o Remy assumiu a presidência, então, o conselho, junto com o presidente, entenderam que eu poderia, estava apta também a estar assumindo a superintendência, e estou na superintendência ocupando aí o lugar que o Remy foi para a presidência. E a gente vem fazendo esse trabalho aí de realmente propor e promover a formação. Tenho o MBA também, Gestão Empresarial, pela FIA de São Paulo. E essa parte de gestão e governança é algo que realmente é o nosso foco lá dentro do SESCOP. A gente apresentar aqui rapidamente a nossa estrutura, o que o SESCOP e o CDF, como é que eles estão estruturados para a gente atuar para as cooperativas, né? Vocês entenderem isso, qual é que é o nosso processo, e a gente poder construir, né, atividades, um plano de trabalho, alguma coisa conjunta para as cooperativas dentro desse processo aqui da rota e temos condições que as cooperativas se estruturem e, como o Rafael falou, largar o banquinho para andar sozinho depois, né? Então, algumas coisas que falaram aqui que eu acho que são muito importantes, né? O seu Fernando falou ali do boi e do bode lá na Caatinga, lá, né? Naquela época só o que tinha. Eu acho que hoje a questão da fruticultura, embora a gente já tenha alguns exemplos, mas está igual o boi e o bode na Caatinga naquela época, né? Muito incipiente no início, mas tem toda a possibilidade de chegar onde chegou hoje, né? E a gente acredita muito nisso, e eu acho que o trabalho pode chegar lá. E a questão do amor pela dor, né? Esse processo eu falo, né, direto, porque ela sabe disso. A gente já falou isso para o Maurício. Maurício, pelo amor pela dor. Lá atrás, eu dei várias, assim, sugestões, a gente poder acompanhar para a cooperativa, para Cotaquara. Na época, né, sair só da questão de entregar
os produtos in natura e começar a processar, né? Aí hoje ele está vendo que realmente é essa necessidade. Então, a gente tem condições de estar juntos, somando esforços para chegar num crescimento sustentável, né, por meio do trabalho feito que dê base para que isso aconteça, para não chegar lá na frente, né, e a gente ter a dor de experimentar outras possibilidades. Então, eu acho que o momento é esse, né? Aquela história, o cavalo passa arriado, a gente não pode deixar de montar. Eu acho que é o momento o cavalo está passando arriado, vamos pegar esse cavalo e vamos embora. Como é que a gente vai poder estar junto, atuando aí com as cooperativas? Os próximos passos da rota, e o Curado vai falar rapidamente o que está sendo previsto, como é que vai ser daqui para frente. Uma autoapresentação de vocês, rapidamente, em um minuto, para falar da cooperativa, quais os principais produtos, né? E depois a gente vai realizar aqui uma discussão do que foi mais importante que vocês viram aqui nesse intercâmbio, certo? E depois apresentar algumas ideias de como a gente vai dar continuidade no trabalho, tá? Aí, nesse momento aqui, a gente tá com 3 planilhas, para a gente ir preenchendo isso aí, para ter um documento desse nosso encontro, tá? Para direcionar algumas situações, para não ficar tudo solto aqui no ar, beleza? Então vamos lá. O sistema OCB, né, como já falou rapidamente lá na OCEPAR, o sistema OCB é composto da CNCOP, a OCB e o SESCOP. Então a OCB é a casa-mãe, foi ela que começou tudo lá atrás, né? Ela nasceu de uma fusão de 2 organizações que existiam na época de cooperativa no Brasil, elas se juntaram e criaram a OCB, mesmo antes da Lei 5764, que é de 71. Né? A OCB nasceu em 69. Aí depois a Lei 5764 ela veio, a lei que rege as cooperativas do Brasil, ela criou, dentro da lei, tem a previsão da Organização das Cooperativas Brasileiras, né, e das organizações estaduais, e que as cooperativas, para funcionarem, elas têm que estar registradas na Organização das Cooperativas Brasileiras ou nos estados, né? Então, esse é uma grande situação que a gente sempre discute. As pessoas falam, algumas que defendem outro modelo de cooperativa, defendem que não é obrigado no Brasil estar associado, afiliado a ninguém. Na verdade, associado, afiliado não, mas registrado é outra coisa. É igual o advogado, que tem que ter advogado, tem que ter OAB, o médico tem que ter o CRM, e assim por diante. Então, a cooperativa, para funcionar, está lá na lei, ela tem que estar registrada na Organização das Cooperativas Brasileiras, né, que é composta pelas unidades estaduais, que a gente chama de OCE, né, Organização dos Cooperativos do Estado. No caso nosso, o CDF, no caso de Goiás, OCB Goiás, no caso de Minas, OCEM. Né. Algumas lá atrás mudaram o nome e botaram OCB do Estado, e outras preferiram continuar com a OCEPAR aqui, a Organização das Cooperativas do Estado do Paraná, ficou a sigla OCEPAR, OCEBS no Rio Grande do Sul, OCENG em Minas, OCESP em São Paulo, o CDF lá atrás também optou por continuar sendo o CDF. Então, para complementar, essa nossa missão ela foi revista, né, no ano passado com eles, porque antes nós falávamos em promover a cultura da cooperação, mas a gente entendeu que a cultura da cooperação ela está presente em qualquer instituição. Todo mundo fala de cooperação hoje em dia, né? Cooperar, colaborar. Então a gente percebe que a nossa cultura ela é um pouco além disso. Então, ela tem a cooperação envolvida, mas é a cultura da cooperativista no sentido de cooperativa. Então, a gente não é como nas demais empresas, que até existe a cooperação, e é um termo muito discutido e falado hoje em dia. Então, essa missão foi revista esse ano, e ela é utilizada, a gente tem a unidade nacional, como ele falou, todas as diretrizes de todos os estados, elas são emanadas da unidade nacional. Então, tudo aquilo que vocês ouviram o Leonardo falar aquele dia, a gente segue as mesmas orientações, né? Como o Remy falou aquele dia, com as suas devidas proporções. Nós, quando eu vendo a apresentação do Léo aquele dia, o orçamento finalista do SESCOP, ele representa de 5% a 7% do orçamento do Paraná. Então, assim, a gente fica um pouco angustiada, às vezes, olhando aqueles números imensos, mas o nosso quadradinho lá é pequeno.
né? Então, a nossa receita lá, ela é bem menor também do que tem aqui no Sul. Agora, as diretrizes, as atuações, os programas que ele mostrou, aquilo tudo são programas nacionais que estão disponíveis para todas as cooperativas por meio das unidades estaduais. Então, como é que a gente funciona? Quais são essas diretrizes? Pode fotografar. O que a gente tem, né? Qual é o nosso modelo de atuação? Esse modelo, acho até que o Léo também tinha essa coisa lá na apresentação dele, mas a gente trabalha nesse ciclo de, primeiro, fazer um diagnóstico, né? Entender como é que a cooperativa está, entender o que ela está precisando, trabalhar próximo, saber como é que está o desenvolvimento de vocês, onde é que está o problema, onde é que está a dor. Depois que a gente faz esse levantamento, analisa dados, a gente faz um estudo disso, a gente tem um conhecimento que nos permite propor algum tipo de solução para a cooperativa. Essas soluções, elas se desdobram em dois caminhos. Pode ser uma solução de desenvolvimento humano, né, que é para capacitar as pessoas, que obviamente as pessoas capacitadas geram o desenvolvimento da organização. Então a gente roda nesse ciclo realmente de disponibilizar ferramentas para uma autoavaliação, para fazer esse processo de diagnóstico. Depois, a partir desse retrato que a gente fala, né, porque quando você faz o diagnóstico, você se vê ali. Você se percebe, pô, eu estou mal nesse item, eu estou mal nesse critério, eu preciso melhorar aqui a minha parte comercial, eu preciso melhorar meu relacionamento. O Léo falou sobre isso lá aquele dia também. Então, a gente gera relatórios e a gente tem uma devolutiva para a cooperativa, onde ela se percebe. O sistema de autogestão, todas as cooperativas falaram que participam, nós também temos o programa de autogestão. E realmente é uma forma da cooperativa se perceber, se comparar, se identificar com outros, dentro do próprio ramo ou até dentro de outros ramos, como é que está a minha situação, né? Então a gente disponibiliza a ferramenta, a gente gera essa informação para que vocês tenham esse olhar e depois disso então o CESFOP começa a oferecer algumas soluções que a gente tem disponível. Bom, então a gente roda dentro desse modelo em 4 eixos de atuação: o eixo identidade, governança, gestão e desempenho. Tá? Então, no eixo identidade, é a parte de compliance, é quando a gente está identificando, né, se a cooperativa está dentro do que a legislação coloca. A gente tem ferramentas disponibilizadas para isso, a gente tem equipe técnica que vai na cooperativa, que faz esse trabalho, vai identificar, vai analisar estatuto, regimento, vai analisar ata, convocação, então tem aquele panorama todo legal, né, que ele é analisado dentro desse eixo que a gente chama de eixo de identidade e o programa que a gente tem. Então, dentro do eixo de identidade, a gente tem um programa chamado PAGC, Programa de Acompanhamento da Gestão Cooperativista. Dentro do eixo governança, a gente tem o PDGC. Vocês ouviram também as cooperativas falarem sobre isso. O que é o PDGC? O DEC tem. A gente, esse ano, inclusive, nós estamos rodamos em todas as cooperativas de crédito que fizeram adesão ao PDGC. Dentro do PDGC, a gente analisa governança e gestão. Esse programa está baseado no modelo de excelência de gestão da Fundação Nacional de Qualidade, uma instituição reconhecida internacionalmente e que realmente traz toda uma estrutura e uma análise de critérios para uma excelência na gestão. Então, a partir dali, a gente também consegue visualizar em que patamar você está. Lembra de um gráfico que foi mostrado na Bom Jesus, eu acho? Não, na Cooperante. Na Cooperante, Ele falou que entrou no programa em 2017, mostrou um gráfico que era todo esquisito, depois ele já mostrou um gráfico em 2020 melhorado. A mesma coisa, a gente roda com vocês, roda com as cooperativas o programa e depois a gente tem essa visualização, que é esse retrato que eu estou falando, a gente se percebe ali. Às vezes a gente acha que está indo mal num determinado ponto, num determinado critério. Quando você realmente para analisar, identificar quais são os processos que você tem, você vê que você nem está tão mal assim, às vezes falta uma coisinha só. Por outro lado, a gente às vezes vê gestores achando que estão muito bem, a gente vê às vezes alguns presidentes falando, não, aqui na minha cooperativa está tudo jóia. Mas quando realmente senta para fazer uma análise, vê que não está, né? Então, aí, a partir desses relatórios, a gente senta para discutir e fala, olha,
a gente precisa implantar algumas ferramentas aqui. A gente identificou, por exemplo, em algumas cooperativas esse ano, a necessidade de implantar processos relacionados à satisfação do cliente. Será que o nosso cliente está satisfeito com o que eu estou fazendo? Poucas cooperativas têm um monitoramento e um acompanhamento de um índice desse. Mas é importante, porque se eu não estou atendendo meu cliente, eu não vou me posicionar bem no mercado. A mesma coisa o associado. Será que o meu associado está satisfeito com o que está acontecendo aqui na cooperativa? A gente viu que não existem pesquisas sendo realizadas nas cooperativas. E o modelo de excelência em gestão diz que é necessário a gente ter esses controles. 2 exemplos bem simples, mas que a gente tem, acho que são 60 e poucas questões onde a gente procura identificar lá como é que está a situação dentro dos 11 critérios que fundamentam o modelo de excelência. Bom, tirando o PDGC, a gente tem o GTA, que é o de autogestão, que eles falaram tanto em todas as cooperativas. O Paraná inteiro usa esse sistema. Como o Paraná é muito avançado, vocês viram que eles realmente... Na verdade, esse sistema GDA nacional, ele nasceu aqui. Foi importado do Paraná para o nacional e aí tem que estar disponível para todos os estados hoje. Né? Como o Paraná é muito desenvolvido, desde o início essa cultura é muito impregnada neles, eles às vezes, né, em muitas situações, realmente parte deles, o primeiro passo, desenvolve alguma coisa que depois isso é disponibilizado para os demais estados e a unidade nacional acaba. O GDA é uma dessas situações, começou aqui e depois viu que era uma ferramenta muito importante. Todas essas ferramentas o SESCOP disponibiliza gratuitamente com acompanhamento técnico para uma análise. Infelizmente, às vezes, a gente não consegue sensibilizar todas as cooperativas a fazerem adesão. O Maurício sabe disso, tanto que a gente cobra, corre, né, conversa. Esses 2 que estão agora se envolvendo aqui também vão ver que a gente fica tentando implantar os programas. Mas o primeiro princípio do cooperativismo não ia ficar esquecido dentro do SESCOP também. A adesão é livre e voluntária. Quer dizer, se a cooperativa não tem interesse, a gente não tem como obrigar. Não existe essa possibilidade dentro do SESCOP. Mas a gente... exatamente. Mas a gente sempre deixa disponível para que a cooperativa possa realmente acompanhar seus processos e ver o que ele pode melhorar. Bom, a partir daqui a gente tem os nossos objetivos estratégicos, então a gente enquadra também as demandas dentro das temáticas que a gente identificou na cooperativa, dentro dos nossos objetivos e propomos as soluções, que são inúmeras, eu relacionei aqui algumas para vocês, de algumas soluções que a gente pode ofertar. Cursos, palestras, workshops, oficinas, congressos, fóruns, seminários, encontros, campanhas, exposição, instrução prática assistida, que é praticamente a antiga consultoria, mas de uma forma agora onde a gente deixa o conhecimento dentro da cooperativa, né? Porque o consultor, apesar da gente também poder ofertar consultoria, mas o consultor chega lá e ele faz e ele vai embora. E a gente propõe instrução prática assistida de alguém que vai chegar, vai deixar pronto também, mas vai repassar o conhecimento. Então não é simples consultoria. Orientação técnica, visita técnica, missão, como essa que nós estamos fazendo, dia de campo, intercâmbios, atividades culturais, esportivas, publicações e dentre outros, que o Hackapop que foi a novidade aí agora, principalmente a pandemia. Bom, tem muitas ações que a gente pode estar fazendo, mas sempre apoiados nesse diagnóstico ou no levantamento que a cooperativa nos apresenta. E como é que a gente desenvolve isso tudo? Por meio das mesmas 3 áreas que o Léo falou aquele dia, que é a área de monitoramento, formação profissional e promoção social. A área de monitoramento é aquela que está junto com a cooperativa, onde os técnicos estão analisando principalmente a parte de identidade e governança. A gente tem a formação profissional, onde a gente atua na formação profissional, na qualificação de gestores, dirigentes, associados, colaboradores, e a promoção social, que é o nosso braço, porque todos os S's, né, eles têm o S da aprendizagem e o S social, que nem o SESC e SENAC, né? O SESC é o braço social, o SENAC é a parte da aprendizagem. O SESCOP não, a gente acumula essas 2 atribuições, da parte social e da parte de aprendizagem.
Então, dentro do social também a gente promove ações relacionadas à saúde e qualidade de vida também. Quando a gente fala que a gente oferece essas ferramentas e a gente disponibiliza a equipe e a gente tem várias soluções, a gente, para fechar isso e trazer a demanda para o Siscop, para que a gente possa apoiar e realizar as atividades propostas, a gente trabalha todos os anos a elaboração de um planejamento de forma participativa. O Siscop não vai olhar aquilo e vai falar para a cooperativa, então aqui nós vamos fazer. A gente chama a cooperativa para que a gente juntos realmente elaboremos o nosso plano de trabalho. Essa semana a gente começou a elaboração do nosso plano de trabalho para 2022. A gente teve na segunda-feira à tarde o lançamento do nosso trabalho, numa reunião online, e a partir da semana que vem, a partir de segunda-feira, a gente já tem uma agenda com atendimento por ramo. Então, a gente tem esse levantamento de dados, onde a gente analisa os diagnósticos que as cooperativas têm feito. As nossas reuniões hoje em dia são por ramo, já tivemos vários formatos e modelos, e identificamos que aquele que mais trazia um bom resultado era quando a gente reunia o ramo, porque o ramo falava a mesma língua e as discussões eram sempre mais interessantes. E a gente está justamente nesse período de realização agora. Então, a minha expectativa com essa viagem aqui para o agro, ela é muito alta também, porque semana que vem a gente precisa também sentar e definir o que é que as cooperativas vão precisar para 2022, para que o Siscop possa dar esse apoio nesse sentido. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho agora sobre o cenário agro, e eu trouxe assim, gente, muito rapidamente, nem sei se foi tão rapidamente, mas a ideia que o Remy colocou é que a gente realmente dê um tempinho maior para que vocês falem, né? Então, em linhas gerais, esse é o Siscop. Vocês já tinham visto a apresentação do Leonardo na terça-feira. Todos os estados seguem as diretrizes estaduais advindas do nacional. E aproveitando exatamente isso que a Carla está falando, então a OCB Goiás, né, e a OCENG, elas também têm todas essas situações aqui, porque isso é sistêmico, né? Então, todo o Brasil a gente funciona do mesmo jeito. Então, como a gente aqui, por uma questão de organização do sistema, a gente atua no Distrito Federal, né? Então, por exemplo, aqui eu só posso garantir que eu vou fazer coisas aqui para as cooperativas que estão no DF. Infelizmente, a gente não pode atuar, né, com as cooperativas aqui em Minas e Goiás. Mas a gente tem uma ideia de fazer uma cooperação, né, com os outros estados e, de repente, fazer trabalho de atendimento às cooperativas da rede por intermédio do Distrito Federal. Mas isso é uma coisa que pode, a gente ainda vai construir, certo? Então, só para reforçar, quando se fala, tudo que a Carla colocou aqui, que vocês viram que nós CEPAC, mais ou menos a mesma estrutura de funcionamento, porque assim é em Minas e assim é em Goiás também, para as cooperativas que são dos outros estados. Então, a Carla colocou bem aqui a questão de como que a gente faz essa construção participativa. Não adianta nada a gente fazer, é o meu mantra, vocês vão escutar eu falando isso muitas e muitas vezes. Não adianta a gente fazer bem feito, usar recursos humanos, financeiros, para aquilo que não precisa ser feito. Entendeu? Então, não adianta. Então, não adianta o presidente da cooperativa chegar lá, olhar para as luzes, olhar para o teto e dizer, acho que eu preciso de um curso de qualidade no atendimento. Não vai rolar. A gente tem que ter informações, tem que ter dados para a gente analisar o que a cooperativa realmente está precisando para a gente agir com ela. E o que dá isso é aqueles programas que a Carla falou, PAGC, PDGC, GDA. Com isso, a gente pode avaliar a cooperativa e dizer, gente, nós precisamos melhorar isso aqui, isso que é importante para a gente. Tá? Então, esse momento é para isso. E para isso a gente precisa ter informações. Tá? E o período de realização, né? Então, todo ano a gente tem um período para fazer esse trabalho de levantamento dessas informações, de discutir com as cooperativas, elaborar o nosso plano de trabalho com orçamento para o ano seguinte. Então, esse período sempre é agosto, setembro, tá, de todos os anos. Então, até outubro, né, cara, a gente tem que estar com o nosso plano de trabalho do ano que vem prontinho, certo?
E a gente sempre faz essa condição participativa. E nós temos um período que é de reformulação orçamentária, que é em julho, às vezes, conforme está andando, por exemplo, o ano 2020, nós tínhamos feito o nosso planejamento em 2019 sem ter a menor ideia que ia haver pandemia. Então, chegou em 2020, tudo que está previsto ali, a maioria não foi possível realizar. Então, chegou em 2020, a gente teve que fazer uma reformulação geral do nosso orçamento para adequar a nova situação e terminar o ano realizando coisas que a gente realmente pôde realizar. Tá? Então, é assim que funciona, né, o trabalho do SESCOP. O cenário do agro no Distrito Federal, só para a gente passar rapidinho e ter uma ideia aqui. Nós temos hoje 11 cooperativas, considerando que a Cooperaf ali do São Nelson está em processo de registro, está concluído o registro lá, e a Copindaiá, né, do Senhor é filial. Né? Então, está com registro lá em Goiás, e está com a filial, vai ser averbada o registro da filial aqui no Distrito Federal, e a gente vai poder atuar mais com a cooperativa também. Então, a gente tem aí 2 laticínios, aí contando ainda com a Copas está em processo aí de mudança, né? Então, contando com ela 2 laticínios contando com a Indaiá, 3 de hortifruti, 1 de flores, 1 de avicultura, 2 de grãos e 2 de orgânicos. Então, isso é o nosso colocar o pescado também depois. Isso. É verdade. O Fernando disse que está formando uma de agricultura agora. Tá. O Fernando da FAP estão criando uma de agricultores, mas como ainda não está com a gente, não tem como a gente, né, contar indo com ela. O que isso representa do cooperativismo do Distrito Federal? São 13% do número de cooperativas, são 11% do número de empregados de cooperativas e é 0,31% do número de cooperados de cooperativa do DF. Então, essa é a participação do agro no cooperativismo do Distrito Federal. Se quiser, depois a gente pode repassar essa apresentação também para vocês, tá? Aqui a gente tem, então, o cooperativo 231 empregos diretos, 709 cooperados, e em 2018 gerou 7 milhões de impostos nas cooperativas do Distrito Federal. Você vê que é um pouquinho diferente aqui do Paraná, né? Aqui é bilhões. Fala em poucos milhões, aqui é bilhões. Esse imposto principalmente é da de grãos, né? A gente acompanhou aqui nessa missão. Eu considerei, como o Rafael colocou aqui, eu acho que as cooperativas foram, que a gente visitou, foram um exemplo importante. A gente sabe que o porte, o tamanho, né, não dá para comparar, mas os processos, como eles chegaram, como é que eles estão estruturados, a questão da gestão, trouxe muita coisa importante para a gente. Né? Para mim trouxe, eu espero para vocês também, a gente vai ver aqui agora. Né? A gente percebe a questão muito da transparência, a questão da compliance, de trabalhar os fundamentos do cooperativismo. Né? Não adianta dizer que é cooperativa e fazer de conta que é cooperativa. Né? Então, isso é fundamental, porque vai ter vida curta. Né? Os cooperativos aqui, a gente viu, tem uma vida longa, porque trabalha muito bem essas questões, principalmente os fundamentos do cooperativismo, que a gente viu ontem na Castrolândia, já veio lá na Holanda, já criaram a cooperativa lá, e a base, você vê, eles colocaram a vinda para cá em 3 tripés, e um deles é o cooperativismo. A importância que eles têm na questão do cooperativismo, da cooperação, para o desenvolvimento deles e dos negócios deles. Então, a gente tem que observar realmente isso. Outra coisa, o trabalho que a gente faz, né, que acho que é importante vocês terem essa percepção. Né? O que a gente conseguiu hoje, por que a gente conseguiu esse intercâmbio a gente poderia ter ido, nós viemos aqui porque tinha negócio também do evento que ia ser ontem aqui em Castro,
Então a gente aproveitou essa região aqui próxima para não precisar deslocar para muito longe. A gente poderia ter ido na Coamo, na Cocamar, né, na Copacol, em qualquer uma dessas cooperativas e ser recebido, como a gente foi aqui, por quem? Pelo presidente da cooperativa. Isso demonstra o quê? A importância que eles dão para esse processo de aprendizado que a gente está oportunizando aqui. Né? E também pelo acesso que a gente tem, né, a eles por intermédio da Organização dos Cooperativas do Estado do Paraná. Por quê? A gente compõe o sistema nacional. Então, quando a gente fala aqui que nós estamos estruturados no ACB, no SESCOP e no CNCOP, vocês têm que imaginar o quê? Opa, esse é o sistema que vai me dar suporte, que está trabalhando por mim, embora eu não esteja nem sabendo. Né? Você está lá na cooperativa no dia a dia, não sei o que lá, blá, blá, mas tem um sistema todinho trabalhando por vocês, em nível local e em nível nacional. Essa semana saiu, por um trabalho muito forte do sistema OCB, uma mudança nos fundos constitucionais, principalmente do Centro-Oeste. A gente já tinha conseguido e saiu agora do Nordeste e do Norte, que é agora os fundos, 10% dos fundos podem ser administrados, né, pelas cooperativas de crédito, pelos bancos cooperativos. Era uma demanda e uma solicitação do cooperativo de crédito há muito tempo. Ele ficava concentrado nos bancos, né, Banco do Brasil, BRB, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, Paraná, e as cooperativas de crédito não tinham acesso, acho que era menos de 5%, agora passou para 10%. Isso foi um trabalho de quem? Do sistema OCB, lá no Congresso, com a Frente Parlamentar do Cooperativismo do Congresso Nacional. A gente tem a nossa Frente Parlamentar do Cooperativismo lá do DF, o deputado Roosevelt Vilela é o nosso presidente da FRENCOP DF. Então, gente, é importante que vocês percebam toda essa estrutura do sistema funcionando para as cooperativas. Além desse trabalho aqui, no dia a dia, do SESCOP, da qualificação, tem toda uma estrutura funcionando em prol das cooperativas em nível nacional. Então, essa vinda nossa aqui e a possibilidade de conhecer cooperativas que têm uma história, né, e um exemplo muito legal para a gente ver é graças a todo esse sistema que funciona para o cooperativo brasileiro. Graças ao CEPAR ter esse trabalho com as cooperativas do Paraná e abrir as portas para a gente, e nós sermos recebidos em todas elas pelo presidente da cooperativa. E cooperativa que vocês viram, não é pequeno. O presidente da cooperativa da Castrolanda, imagina só, né, tudo que está na agenda, tudo que ele tem que está trabalhando, né, para tocar todo esse negócio e fora a parceria com as outras cooperativas também. Então isso aí que eu acho que a gente tem que valorizar bastante o trabalho que o sistema faz e proporciona às cooperativas, né, que estão atuando junto. Então a gente está aqui para trabalhar para vocês. Beleza? Curado, fala um pouquinho aqui antes da gente entrar nesse detalhe. Gente, o que eu percebi também, assim, que o pessoal é muito focado na questão, não é que é foco, né? A cultura cooperativista, que já inclui a cultura da cooperação, a questão da confiança no outro é algo que me chama muita atenção aqui, né? Então é confiar no seu parceiro, é confiar no seu associado, é o associado confiar na sua cooperativa. Então achei que eles trouxeram isso em todos os discursos deles, né? E eu achei isso muito legal. E apesar de falarem que existem dois caminhos, do amor e da dor, no meu ponto de vista, que eu conheço e que eu trilhei, eu só conheço um caminho na vida. É estudar, é conhecer, é aprender. Né? Não tem outra forma da gente ser profissionalmente bem-sucedido se não for por meio do estudo. Você pode ser um empresário, você pode ser qualquer coisa, você realmente só vai mudar o seu patamar quando você se dispõe a aprender, a conhecer. E eu acho gente boa, né? Não, e ninguém nunca vai te tirar isso. Então, assim, acho que esse intercâmbio abriu essas portas, né, para que vocês aprendam e conheçam e tenham um repertório diferenciado já na cabeça, com alguns pensamentos já um pouco mais abertos, porque a gente pôde colocar alguns livrinhos, né, alguns conhecimentos aí para dentro, e que o SESCOP também possa estar colaborando com vocês para que a rota da viticultura aí tenha sucesso. Obrigada, gente. É o seguinte,
Nós estamos fechando um acordo com a Embrapa. Já sentamos, já elaboramos o termo de referência, já está tudo escrito lá, que entra na fase da pesquisa e inovação das variedades, que a gente vai botar dentro da roda, dentro da plantio, dentro da área produtiva. Esses recursos foram de emendas da deputada Bia Kicis. Aí tem uma contrapartida, vocês viram lá no fórum lá, Unidos pela Fruticultura, Codevasf, Conab e Embrapa. Então nós vamos entrar também com o Codevasf, em contrapartida econômica, de uma parte financeira, e daí nós vamos pegar recursos de não reembolsáveis. Já temos uma reunião com a Caixa Econômica, já temos uma sinalização com o BNDES e com fundos de investimentos internacionais. Ontem, Fernando, a gente conversou com o pessoal, com o Luiz Leal, ele deve ter falado para você. Nós estamos querendo fazer uma parceria com a JAICA, para a JAICA trazer as empresas. Nós não queremos o dinheiro da JAICA, nem o apoio da JAICA nesse sentido. Nós queremos a participação dela no processo, através da atração de empresas de conglomerados japoneses do setor agro, Mitsui, Fujitsu e outros, para vir aqui parcerizar com as cooperativas, para produzir, para importar, para levar para lá. Então isso vai acontecer, isso é uma coisa que nós vamos negociar. A outra parte, já temos várias empresas privadas vinculadas à roda da fruticultura, em apoio à roda da fruticultura, que vão começar, já estão trabalhando na parte do cadastramento, do levantamento do censo frutícola e das informações contadas no sistema para facilitar o antes da porteira, o dentro da porteira e pós-porteira. Então já estamos trabalhando nisso também. Eu conversei com o Remida, a gente fazer uma reunião com as cooperativas, todas junto com as 3 organizações, de Goiás, Minas e DF. Para como é que nós vamos fazer para atuar em conjunto dentro da rede. Não pode ser um pedaço coordenado por Goiás, um pedaço por Minas e um pedaço por Brasil. Tem que ser uma coisa única. Todos trabalhem juntos. Né? Então, temos essa reunião já marcada com a Caixa Econômica. Como financiar vocês? A um juros mais baixo. Nós queremos isso. Então, nós queremos criar um programa específico dentro da Caixa, que é para o empreendedorismo da roda da fruticultura. Como é que nós vamos trabalhar isso? Ainda vamos discutir, né, Fernando? Lá com a reunião da Caixa Econômica. Então, tem muita coisa para acontecer. O professor Iermanite já está inserido no processo da definição dos padrões do mirtilo, né? Mas você já está produzindo mirtilo lá no seu cooperativo, o Vale já está lá com mirtilo, já até levou as caixinhas lá para provar e tudo. E a partir daí, nós vamos ter uma reunião agora com o Goiás, com o governo de Goiás, vamos visitar a Petrolina para definir um padrão melhor para Goiás, como é que o Goiás vai inserir esse processo, inclusive com recursos das bancadas de Goiás, de Minas. Né? Lançamos lá no Jaíba a rota do norte de Minas, agora vamos começar a formatar isso para juntar com a rota do centro-oeste, da RIDF. Enfim, é um trabalho enorme pela frente que a gente vai ter. Contamos demais com vocês. Nós vamos ter que sentar agora, junto com a CB e vocês, cada conjunto de cooperativa, para a gente poder formatar um modelo de gestão, um modelo de trabalho, um modelo de produção, que vai sair daí. Nós vamos alinhar Vamos daqui a pouquinho. E aí, veja, é partir para a produção e depois para a implementação de tudo, com um abraço, né? Porque vai dar certo. Vai dar certo, sim. Tá? Então, tem muita coisa para acontecer. Diga, Bruno. Você já tem as frutas que vão ser assim, o carro-chefe? É o que a gente vem falando, lançamos a rota com esse pensamento. O carro-chefe são os belos, a gente quer fazer um polo de belos, porque tem muito valor agregado nisso aí, muito mesmo. Então é o mirtilo, a framboesa, a mora preta gigante e o morango. Mas nós vamos fazer um polo grande, vamos começar um polo grande de açaí, dentro da rota do DF. Já estamos trabalhando com isso, já conversamos com o Sebastião da Embrapa Cerrado. Já vai vir as mudas de Belém para ser produzidas ali, o recurso já está lá, vamos fazer um pomar demonstrativo, uma unidade de operação e demonstração, dentro da Embrapa e junto com a UPS, já está fechado o acordo também da UPS, que vai ter o Centro de Excelência de Produção de Fruticultura, com os alunos sendo capacitados para dar suporte e assistência a vocês por parte dos cursos de agronomia da UPS. E hoje já tem também um demonstrativo do estilo, né? Isso. Já tem isso. Tem uma parceria lá com o Parque da Granja do Torto, também com a FAP DF, vai ser feito um formato demonstrativo. Está tudo sendo trabalhado, nada está parado. E ainda temos
trabalho com jabuticaba, as frutas do cerrado, abacate, mamão, nada será esquecido. Mas nós queremos fixar o norte. E o norte são as frutas vermelhas. Isso é porque eu não tenho. Tem Petrolina Juazeiro, o manga e o... Eu tenho o sul, maçã. Né? Eu tenho o norte de Minas, com limão. Eu tenho o norte de Minas e o Projeto Formoso, banana. Então nós queremos ter um foco na nossa rota. E é o foco onde eu tenho os produtos, as variedades de maior valor agregado no mundo. Tá certo? Então vamos trabalhar nisso. Diga, Fernando. Não, é que você fez uma abordagem muito interessante, muito importante, mas eu estou sentindo falta de uma coisa que é extremamente importante. Eu tenho um segmento de capacitação voltada, eu não sei como será isso, porque nas grandes indicações do pessoal, estava lá assistência técnica, preparo do pessoal, eu acho até agora que está sendo o ponto mais frágil de todas essas... Por isso a preocupação de fazer esse acordo com a Embrapa e a UPS para formar gente, trazer a matéria para dentro e formar gente para dar assistência técnica especificamente nessas frutas que nós não temos a cultura de produzi-las, né? E também fazer o estudo com relação ao aproveitamento das frutas do cerrado. Nós temos um pouco na Universidade de Goiás sendo feito, com baru e piqui, né? Um pouco de cajuzinho, mas não temos um estudo do que é o potencial das frutas do cerrado. Então essa parceria, esse recurso jogado dentro da Embrapa, é para desenvolver esse tipo de análise, de pesquisa em cima dos berries, formar profissionais que possam dar replicação de assistência técnica e, junto com a universidade, lá com a UPS, pegar os estudantes e formá-los nessas variedades. Né? Curado, eu gostaria de aproveitar, já que vocês estão tão alinhados com a Embrapa, para fazer um casamento com as cooperativas, para trazer a Embrapa dentro da cooperativa. Hoje a Embrapa está num mundo totalmente diferente do que o nosso. Nós vimos lá na Petrolina, a Embrapa é dentro da roça. O pesquisador da Embrapa vai na lavoura do produtor, aconselhar ele, recomendação técnica, ver a temperatura, a umidade, tudo. Isso hoje não existe para nós. Não existe. Então nós precisamos fazer, às vezes, alguns campos experimentais da Embrapa dentro das nossas cooperativas, para ver o nosso clima, a nossa umidade, nosso frio, que é uma coisa que lá não tem, nem Jaíba, deu 11 graus a mínima. Quando eu saí para Jaíba, estava dando 9 graus, meu maracujá florescendo, que era beleza. Quando eu voltei, tudo caiu por causa do frio. Então, nossa realidade, entendeu? Que não dá para copiar, não tem como fazer isso, não existe. Mas o modelo dá para pegar um modelo, só adaptado à nossa realidade. Por isso que a gente levou vocês a Petrolina, levou a Jaíba e trouxe aqui, para vocês verem qual é o modelo que vocês têm, o que vocês querem. Aí vocês demandam para nós. Nós já temos essa visão. Ou seja, eu não posso trabalhar um polo de fruticultura no Centro-Oeste sem Embrapa junto. Com certeza. É a mesma coisa que fizemos em Petrolina, é a mesma coisa que fazemos nos projetos de irrigação para poder vazar. Então, essa preocupação nós temos, mas é a demanda de vocês, você está me falando que é. Então, eu tenho produtor que produz, vamos dizer, nas frutas que temos lá, uma caixa por pé, e tem outro que produz 15. Se nós tivermos assistência técnica planejada, eu aumento 10 vezes só com o que eu já tenho. Só com o que você já tem. Entendeu? Não precisa fazer um investimento louco, só em tecnologia. Ivan, isso é uma coisa que nós estamos fazendo esse acordo com a Embrapa e com a UPS, com a universidade, com a Emater, chamando esses técnicos, para a gente poder criar essa mentalidade de assistência técnica no campo. Né? A gente quer criar, por exemplo, biofábrica de bioinsumos dentro das próprias cooperativas. E não uma empresa de fora fazer e vender para vocês. Então, vamos fazer lá dentro. Entendeu? Então, a ideia sempre vai ser essa. É modernizar, dotar vocês de condições, aí tem toda essa estrutura, essa parte aí da OCD, dos escolas, vocês podem se aproveitar para que vocês tenham capacidade de absorver essas estruturas lá dentro. Então, deixa eu até complementar exatamente em cima disso. Eu já estou em entendimento com o Sebastião na Embrapa. Eu estou para marcar uma ida lá justamente para fazer esse trabalho com as cooperativas. Isso que você colocou, a gente já está conversando lá com o Sebastião. Deixa eu até complementar uma questão. Como é que surgiu essa relação aí com a Embrapa nesse momento, né? Quer dizer, devido àquela história, a gente pega os limões que estão aí, que nos deram, e a gente está fazendo a limonada. A gente teve uma visita recente aí na Embrapa Cerrado, por meio dos pesquisadores da agroenergia, e eles nos levaram lá para apresentar um projeto de pesquisa que eles precisavam de apoio.
ok? Apoio financeiro para pesquisa. Era uma pesquisa com macaúba, ok? Muito interessante, ótimo. Só que eles precisavam do recurso para implantar as unidades de pesquisa dentro das unidades da Embrapa, ok? E a gente iniciou uma discussão, isso foi antes da viagem de Petrolina, e lá em Petrolina a gente amadureceu com o Sebastião, uma série de coisas, conversamos, depois voltamos, tivemos outras reuniões. E qual é a ideia que está posta agora? Só para ficar mais claro para vocês. As pesquisas, ao invés de acontecerem nas unidades da Embrapa, elas acontecerem nas propriedades, porque daí a gente pega o recurso, implanta, por exemplo, 1 hectare de açaí, 5.000 metros de mirtilo, nas propriedades rurais, totalizando aí um volume considerável de produção, quer dizer, a gente implanta, ajuda a implantar, porque também não dá para puxar tudo, né? Então, por exemplo, lá na sua propriedade, vamos dizer que custe 1 hectare de mirtilo, custe R$400 mil. As mudas, às vezes, que a gente vai dar, às vezes é metade do custo, tá certo? Você financia o tanto e a pesquisa vai acontecer lá do mirtilo. Então, esse pesquisador que está trabalhando, ele vai trabalhar lá. Lógico, precisa de uma assistência técnica para fazer a liga. Então, aí que entra a universidade, vai entrar o Senar também, provavelmente. Então, entra fazendo essa ponte. Qual é o resultado que você está tendo lá? Leva o pesquisador. Pesquisador, como é que pode trabalhar melhor? Assim. E aí a gente vai dando liga nesse processo. Você perguntou de frutas também, né? O Curado já falou aí, eles têm um leque de possibilidades para a gente trabalhar e as coisas vão sendo construídas, lógico. Carro-chefe é esse que está posto, as belas. Mas está vindo muito forte as possibilidades com o baru, com o açaí, né? Inclusive ele propôs lá cacau, uma coisa muito interessante para o Cerrado, né? E sem contar com todo o resto que já é feito, né? O morango, o abacate, o maracujá e por aí vai. E as coisas às vezes a gente não pensou e acontece, né? Bom, aí eu queria aproveitar esse momentinho aqui só para frisar uma coisa para vocês. Você, obviamente, sou assessor da deputada Bia Kicis, né? Tem toda uma questão que é tradicionalmente política ligada aos deputados, né? Então vamos lá, o deputado normalmente o que ele faz? Dá o caminhão e é o caminhão. Não é um projeto por trás do caminhão. O que a gente está tentando fazer, gente, é diferente. É um projeto por trás que estrutura o que você vai fazer amanhã. Não para no caminhão, né? Não para num equipamento, numa enxada. O fim não é né? doação. Exatamente. O fim não é doação. A finalidade da questão toda é estruturar, dar aquele primeiro empurrão. Mas tem algo por trás muito maior. Que eu, voltando à minha fala, a gente precisa que vocês acreditem. Lógico, quando a gente fala, vai ter toda a pesquisa da Embrapa, né? E aí a implantação dos pomares. A gente não vai ter como investir, recursos para investir 20 mil hectares em pomar. Isso aí é iniciativa privada. Se muito, a gente vai conseguir dar um empurrão inicial aí de 100, 200, 500, quem sabe, 1.000 hectares, sei lá, ok. Mas isso é o investimento. Agora, o investimento também não é todo público, né? Não é assistencialismo. As pessoas têm que acreditar, a gente vai tentar disponibilizar linha de crédito, vai fornecer uma muda. O Curado está com uma ideia de que fornece uma muda, você daqui a X anos devolve 2, né? Para a gente poder dar continuidade no projeto lá na frente. Então, tem muita coisa sendo pensada. E vai ser pensado com a participação de vocês, como foi desde o início. Assim que a gente tiver as conversas, as coisas estiverem mais delineadas, a gente vai voltar, vai conversar, vai ter os fóruns, vai ter a gestão participativa. Lógico, porque o projeto, no final das contas, né, Corado, é de vocês. Só vocês estão lá na ponta. É aquilo que o Rafael falou do banquinho. O poder público vai lá empurrar, vai ajudar, vai estruturar. Tem muitas... Olha aí, Fernando, olha quem está nesse processo aqui, né? E vocês veem que é aquela história da deusidência, né? Deus que bota as coisas. Foi uma licitação muito honesta, muito transparente, para a gente ver quem é que ganha a licitação. O Fernando, que vocês já perceberam o nível de conhecimento que a pessoa tem. Então, a gente só está agregando gente do bem, honesta, correta, que está querendo estruturar e fazer as coisas. É porque tem tudo para dar certo. E cada dia que passa, a gente acredita mais, se vê mais longe
nesse projeto. Estamos. Mudei o Vou passar aqui para depois para vocês aqui, para vocês listarem aí, vocês observarem o que vocês propõem, sugerem. Mas eu quero dizer duas coisas que foram dadas, né? Essa licitação que eles falaram, eu cancelei as duas primeiras, cancelei mesmo, porque quem ganhou, por aí, não executa, porque vai ser acadêmico e não vai funcionar. O segundo é no Instituto, que é do outro lado de lá, não ia funcionar. E eu falei, está cancelado também. Aí o terceiro lugar, que eu ia cancelar, que eu não sabia quem era, quando passei o Fernando. Qual Fernando? Rodrigo, então está fechado. Eu ia cancelar. E o segundo ponto tenho inteligência para se autofinanciar. Estou falando aqui, grupos grandes interessados na produção do mirtilo dos vermelhos nos berros, da Rota da Fruticultura, e acreditaram nessa marquinha aqui, acreditou em tudo que a gente fez. E foi audácia. Nunca o presidente, nunca o ministro participou de qualquer lançamento ou fórum, coisa relacionada a rotas da integração. E a Rota da Fruticultura da RDF, hoje é o grande farol das rotas, como eu falei lá no início, nós íamos acender o farol. E acendendo, só não sabia que eu ia aumentar tanto a luz dele. Mas aumentando, graças a Deus. Então, vocês vão ter grandes grupos que podem financiar a produção de vocês. Olha, eu quero a cooperativa do Ivan, que é o presidente. Confio nele, acreditei na palestra dele. Nós vamos juntar esse povo. Nós não vamos ficar parados, não. Nós vamos juntar vocês com grupos empresariais. Vou botar 10 milhões na sua cooperativa para produzir 2.000 hectares de mirtilo. Mas a produção, quando você tiver, é minha e eu vendo. A que preço? Preço do mercado do dia. Pronto. Não precisei pegar dinheiro em banco. Tem que usar inteligência comercial e mercadológica no processo. Tá certo? Você tem sob seu domínio 1.000 produtores, 10.000 hectares. Se você faz 5.000 hectares de mirtilo, você tem aí faturamento de 2 bilhões de dólares por ano. E você pode negociar isso com qualquer grupo importador que eles precisam do produto.